Olá, boa tarde, 1h32 no Acre. Eu quero agradecer a audiência de vocês que estavam acompanhando o Gazeta Alerta com Gabriel Rota. Gabriel Rota já está quase terminando o período de substituição do Astério Moreira, né? O Astério Moreira deve voltar bronzeado, né? Foi para o Nordeste, está de férias, vai voltar descansado. Quero agradecer muito vocês que acompanham a programação da TV Gazeta, que é afiliada à Record TV no Acre. E eu quero pedir, além da sua audiência, eu quero pedir a sua participação. Por quê? Os dois primeiros blocos do programa de hoje, olha aí, o Laércio já apertou o biloto, tem as formas como você pode acompanhar o programa Gazeta Entrevista, tem inclusive o WhatsApp, 99989-1042. Faça a sua pergunta, dê a sua opinião a respeito dos assuntos de ordem pública, né? Coloque o seu nome, o seu bairro ou a sua cidade, caso você more no interior. É importante você me ajudar aqui no conteúdo, porque hoje nós vamos falar a respeito de uma ação do Poder Judiciário do Acre, que é o seguinte: esse cenário em que a mulher está envolvida aqui no Acre, um cenário de violência, um cenário de exclusão, um cenário de injustiça, eu posso entender, né? É um cenário que exige de todos nós uma reação, inclusive do Tribunal de Justiça, inclusive da nossa Corte. Então, a Corte Acreana, ela procura elaborar projetos, ações que possam dar uma resposta ou colaborar para combater esse cenário de violência e de exclusão. Correto? E eu vou conversar com o desembargador Júnior Alberto. Ele é ouvidor geral do Poder Judiciário do Estado do Acre. E o ouvidor é isso mesmo que você... essa ideia que a gente tem, né? É um profissional, um gestor público, um agente público, que está ali para ouvir. Ele é uma espécie de antena. A sensibilidade do ouvidor para perceber os problemas de ordem pública e como que aquela instituição pode ajudar, pode cooperar. Desembargador, eu quero dar as boas-vindas ao senhor, boa tarde, agradeço por estar aqui no Gazeta Entrevista. Boa tarde, eu que agradeço esse espaço cedido pela TV Gazeta. E gostaria também de dar boa tarde a todos os telespectadores deste importante órgão de informação do nosso Estado. Bom, eu queria saber, hoje, o Projeto Cidadão é algo que a gente vai abordar aqui, sem dúvida nenhuma, mas eu queria saber, de uma maneira geral, que o senhor fizesse uma leitura, uma explanação, a respeito de como que o Tribunal de Justiça reage a esse cenário que eu acabei de falar. O Acre desrespeita a mulher há algum tempo e de uma forma tão agressiva que nos coloca no topo dos estados mais violentos, mais agressivos. Eu queria saber como é que o Tribunal de Justiça do Acre tem entendido isso e tem reagido. Esse aspecto, né, desses números não favoráveis, né, de índices alarmantes de violência contra a mulher, realmente é um fator muito negativo, né, para o nosso Estado. E o Poder Judiciário, como é que ele atua, né? Ele atua essencialmente, constitucionalmente, através do julgamento desses casos de violência doméstica, né? Toda vez que há uma desinteligência no lar, com agressões ou mesmo violências físicas ou psicológicas, a mulher procura, né, atendimento numa repartição policial e ali se inicia um procedimento que vai para a vara de proteção à mulher contra a violência doméstica, né, e destinado à aplicação das medidas cabíveis, né, que vão desde a aplicação de medidas protetivas, né, que impõem o afastamento do agressor do lar, que impõem ali a proibição de manter contatos, de manter uma distância, né, determinada pelo magistrado, né, tudo isso visando a salvaguardar a integridade física da mulher. E também nas ações repressivas, né, com
a aplicação das penalidades, né, sempre que a situação descambar para o cometimento de crimes, né, lesões corporais, né, ameaça, né, delitos que venham a configurar, né, aquela situação ali de total violação, né, dos direitos da mulher. Como o senhor classificaria a nossa situação do Acre, do Tribunal de Justiça do Acre, em comparação com outros estados da região norte? Dá para comparar? Nós temos reagido à altura? Olha, os índices eles estão elevados, né? Mas o tribunal ele tem adotado as medidas que estão ao seu alcance, através, né, da realização de mutirões para impor celeridade aos processos. Recentemente, o tribunal aprovou a criação de mais uma vara, né, de proteção à mulher contra a violência doméstica, né? Então, esta vara ela vai dividir e vai receber processos, né? Então, vai ser mais um magistrado, mais um promotor de justiça e mais um defensor que vão estar atuando e contribuindo para que os casos sejam resolvidos no menor espaço de tempo possível. Então, você pode crer que a impunidade ela gera violência, né? Então, quanto mais você atrasa, né, o julgamento dos processos, mais incentiva-se o cometimento, né, de crimes. Me permita, desembargador, eu vou aproveitar seu raciocínio e colocar aqui a exposição do Luiz Carlos. Ele é lá da Vila Acre. Ele está dizendo o seguinte: pergunte ao desembargador por que, em muitos casos de flagrantes, o flagranteado é colocado em liberdade. A justiça nos deixa a sensação de potencializar a reincidência criminal com essas solturas nas audiências de custódia. Essa ideia Isso. E eu sei que talvez a pergunta caberia mais a um juiz de primeira instância, mas o fato é que quando esse processo sobe, aí eu acho que esse raciocínio é bem plausível para que o senhor responda. O que o senhor responderia para o Luiz Carlos? Porque depende muito da gravidade, né, e dos antecedentes da pessoa, porque a prisão não é a regra, né? A regra é a liberdade. A prisão não é a regra. A prisão não é a regra. Esse raciocínio é que é difícil da gente entender. Exatamente, né? Então, às vezes é uma situação que não inspira muita gravidade, né? A pessoa é primária, de bons antecedentes, tem emprego fixo, né? Foi um momento ali de descontrole, né? Então, o juiz, durante a audiência de custódia, verificando, né, a desnecessidade da prisão, ele pode impor a liberdade com medidas alternativas, né? Algumas restrições. Monitoramento eletrônico, né? Proibição de se ausentar do lar em determinados momentos, né? Distanciamento, né? Mas agora há casos em que realmente, pelo sentido do juiz, aquilo pode redundar, né, numa situação de uma maior gravidade, então o juiz está autorizado a fazer, né, a decretação da prisão preventiva, né? Eu posso citar o exemplo que eu estava de plantão semana passada, né, e recebi um habeas corpus por um cidadão que havia descumprido. Ele já havia entrado em desentendimento com a sua esposa, né? Recebeu medidas protetivas, né? Descumpriu, abordou essa esposa no meio da rua, né? E a juíza, então, olha, isso aqui vai descambar para uma situação de descontrole, né? Então, o descumprimento dessa medida protetiva autorizou, com base no Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva, né? Então a pessoa está recolhida, né? Infelizmente são pessoas que não têm muito grau de periculosidade, mas que, se o judiciário não prontamente intervir, né, pode ocasionar aí um futuro feminicida, né? Pois é, olha só o que ele está lembrando aqui. O caso do morador de rua, que deu uma terçadada em outro morador de rua, né, ali ao lado do Bazar-Chefe. Mas aqui no caso ele já está colocando uma situação de violência, não especificamente violência contra a mulher, né? Detalhe, o que ele está querendo ressaltar aqui é a crítica à audiência de custódia. E esse é o
esse é o gargalo da vez? Exatamente, a audiência de custódia, ela veio para possibilitar que haja um controle, né, porque os presídios estão superlotados, né? Então sempre você não vai encontrar, são raros os casos no país em que você vai ter um presídio com um excedente de vagas, né? Geralmente é um número maior de presos em relação aos espaços disponíveis, né? Então, se não houver essa situação de aferição do juiz no momento, né, que acontece os delitos, né, o que pode acontecer? Pode acontecer que os presídios venham ficar superlotados e às vezes você mistura detentos, presos que são pessoas comuns que de repente perdem a cabeça no momento de descontrole, com presos de altíssima periculosidade, e ali eles vão ser recrutados, né, por facções, vão engrossar, né, o exército, né, das facções, né. Então, para isso, né, a legislação brasileira estabeleceu, né, as medidas alternativas à prisão, né, que vão o monitoramento eletrônico, né, a restrição de horários para permanecer na rua, né, a prisão domiciliar, né, tudo isso justamente para que o Estado não faça com que os presídios eles estejam numa situação pior do que já estão. E é bom reforçar também, né, desembargador, que a audiência de custódia não é um julgamento, né? Não é um E julgamento. ali é só um instrumento que o juiz tem para entender em qual foi o contexto da prisão, né? Da abordagem ali. Exatamente. Né, olha, se houve algum excesso. Até bem pouco tempo atrás nós tínhamos situação da pessoa às vezes pega furtando um vidro de shampoo, está cometendo um crime de furto, né? E aquela pessoa é réu primário, bons antecedentes, às vezes cometeu um delito num momento assim de bobeira, né, para dizer no popular, né? E vai ser colocada dentro de um presídio, né, com um criminoso já escolado. Não é razoável, né? Não é razoável, né? Então é. Tudo é justamente um critério de razoabilidade. Razoabilidade, exatamente. O Fábio do Cabreúva, que tem muita participação, viu, desembargador? E é bom porque a gente vai percebendo como é que está o nível de entendimento do que a gente está falando. Numa dissolução estável, isso aqui é um conceito, pelo que eu estou vendo, né? Dissolução de união estável, deve ser. Pois é, numa dissolução estável, ao qual tem partilha de bens, o que fazer quando a mulher utiliza a Lei Maria da Penha para se beneficiar e ela não obedece às medidas protetivas, pois persegue o cônjuge ao qual ela se diz ser o algoz? Fábio, obrigado pela sua abordagem aqui. O senhor entendeu o problema dele? Mais ou menos. Talvez ele esteja querendo uma orientação jurídica, né? Ele está querendo saber, olha, teve a dissolução estável, teve a partilha das coisas, repartiram lá os bens, só que no entendimento dele aqui, ela não está respeitando o que deveria, né? Distanciamento, as medidas protetivas, ela não está obedecendo e o persegue. Esse é o fala dele. Hoje, Ita, você provar os fatos é muito fácil, né? Então, todo cidadão do gênero masculino que tiver contra si imposta alguma medida protetiva, né, e ele vai ter oportunidade de ser ouvido, né, perante a autoridade judiciária, né, e hoje com os meios tecnológicos, né, celular, né, testemunhas, né, se estiver havendo alguma situação que venha a depor, né, contra a lisura nas ações e nos procedimentos, né, tudo isso pode ser documentado, né, e ser levado à apreciação da autoridade judicial que vai decidir, né, a respeito daquele tema, daquele problema. Entendi. O Renê Queiroz, ele está ampliando o debate aqui, ele está perguntando o seguinte: o senhor acha que de alguma forma a igreja, ele coloca a igreja de uma maneira também genérica, contribui para a diminuição da criminalidade? Com certeza. Por quê? O fortalecimento, né, do lado espiritual, né, o cristianismo, né, não só o cristianismo, mas como todas as demais religiões, né, elas enaltecem aí o amor, né, o respeito ao próximo, né, o cumprimento dos mandamentos, né. Então, veja bem, se você respeita, você ama o seu próximo como a você mesmo, né,
você não vai estar praticando algo contrário ao direito, né? Então, é fundamental a participação das igrejas e o fortalecimento, né, do lado espiritual das pessoas, né? Porque essa violência ela é um fenômeno muito complexo, né? Nós estamos vendo aí pessoas que nunca praticaram crimes, né? Pessoas de bem, que têm emprego, têm uma posição de destaque na sociedade, né? Tem toda uma estrutura e de repente praticam atos assim, perdem um controle total e praticam atos extremos, né? Eu vou citar o exemplo daquela chacina que houve lá em Sinop por conta de um jogo de sinuca, né? Foram mortas 7 pessoas, né? E uma criança, né? Vemos também o caso aí do cidadão que ateou fogo no outro porque a esposa dele não queria dar um aumento, né? Então as pessoas estão perdendo o controle, né? Estão deixando fluir, né, o lado selvagem, né? E as igrejas, né, elas têm um papel fundamental, porque a pessoa quando pratica a igreja, né, ela recebe muitas orientações, né? Porque a Bíblia ela nos ensina, né, isso, né? O respeito ao próximo, o amor, né? A Bíblia ou outra Ou referência, outra né, referência, espiritual? né? A Bíblia, o Alcorão, né? Quando eu falo Bíblia, é porque é o mais conhecido e mais Claro, claro. praticado pela gente, né? Como é que a ouvidoria, o senhor se sente bem no sentido de que a ouvidoria, no seu entendimento, ela tem feito, cumprido o papel que deve oferecer? O senhor tem pretensão de fazer alguma mudança que o senhor considera estratégica? A ouvidoria do Poder Judiciário, ela atua da seguinte forma, né? A ouvidoria é um canal de comunicação simplificado, né, entre o Poder Judiciário e o cidadão, né? Então, o cidadão, quando quer ajuizar um processo, ou quando tem um processo ajuizado, né, se esse processo está tendo alguma delonga, né, se esse processo está caminhando de uma maneira lenta, né, essa pessoa ela procura a ouvidoria, e a ouvidoria, sem maiores formalidades, sem maiores delongas, vai fazer aquelas tratativas informais junto às unidades, às varas, né, às comarcas, né, para identificar qual é o problema que está travando o andamento daquele processo, né, e vai sugestionar, né, a adoção de providências, né, que possam fazer com que esse processo volte ao seu curso normal. O cidadão tem sabido usar? Porque a impressão que eu tenho, me perdoe, é que o TJ está muito... O cidadão não se sente próximo do TJ. Daí a importância do projeto Cidadão, por exemplo, que aproxima. Nós vamos falar logo após o intervalo sobre isso. Mas me parece isso, assim, não sei se eu erro no cálculo. Realmente é uma constatação, isso que você está dizendo tem fundamento, e para tanto nós estamos trabalhando na facilitação desses canais de atendimento. Como? Através do desenvolvimento de um site intuitivo, né, em que as pessoas vão poder acessar e ali localizar aquilo que ela deseja sem maiores delongas, né? É uma pessoa que não precisa dominar a internet cabo a rabo para poder ter acesso. E inclusive através de aplicativos de celular, tá, né? Nós estamos desenvolvendo aí um robô denominado chatbot, né? Onde hoje em dia quase todo mundo tem celular. A pessoa acessa o YouTube, acessa Instagram, né? Então, através de um acesso ao celular, a pessoa vai poder acessar serviços da ouvidoria, vai poder fazer reclamações. Já vi esse chatbot. Elogios. Eu, né, quase entro no TJ com ele, né? Eu entro no TJ com ele. Exatamente. Ali a pessoa vai ser direcionada para links onde ela vai poder acessar formulários, né? O que eu lamento é que nossa inclusão digital ainda temos muito a avançar nisso, né, doutor? Isso. E para as pessoas que têm essa dificuldade, né, a ouvidoria ela funciona ali na Cidade da Justiça, né? Temos o atendimento físico, né, onde a pessoa pode se dirigir até lá e formalizar a sua reclamação, o seu elogio, né, expor sua dúvida, né? Estaremos ali prontos, de portas abertas, para atender a todos indistintamente.
Começaram a aparecer algumas perguntas aqui, tem até do seu Valadares do Montanhês. Estou esperando a sua pergunta, seu Valadares. Vamos para o intervalo e a gente já volta com o desembargador Júnior aqui no Gazeta Entrevista. Vamos ver se a gente fala agora de forma mais pontual sobre o projeto Mulher Cidadã, né? Como é que edição é essa do projeto Cidadão voltado especificamente para o público feminino, né? Vamos para o intervalo e já voltamos.